Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado os nossos programas. A gente vai dar continuidade hoje ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos fazer a nossa prece de abertura para harmonizar aqui o nosso ambiente. Agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Que possamos, Senhor, compreender essas lições, que da melhor maneira possível a gente consiga colocá-las em prática no nosso dia a dia. E para isso contamos sempre com a ajuda imprescindível desses nossos amigos espirituais que sempre nos acompanham, que estão mais uma vez aqui conosco. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, dando continuidade aqui ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, hoje nós vamos ler o item O sacrifício mais agradável a Deus, os itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui um trecho do Evangelho de Mateus. Então, se no momento de apresentar a tua oferta diante do altar, lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa o teu presente ao pé do altar e vai antes te reconciliar com o teu irmão, para depois voltares e fazer a tua oferta. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse, vai reconciliar-te com o teu irmão antes de apresentar a tua oferta ao altar, ele ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso que se perdoe aos outros. Se cometemos um erro contra um de nossos irmãos, é preciso tê-lo reparado. Só assim a oferta será aceita, pois virá de um coração puro, de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era preciso conciliar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece presentes materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas nem por isso o preceito tem menos força para ele. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade e todo mau pensamento contra seu irmão. Somente assim a sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. É isso que ensinam as palavras de Jesus. Deixa a tua oferta aos pés do altar e vai primeiro te reconciliar com o teu irmão, se queres ser agradável ao Senhor. É um complemento daquilo que a gente já leu semana passada e vem, mais uma vez nos mexer em feridas que muitas vezes a gente tem, muitas vezes a gente não reconhece que as tem, e culpa os outros. Quando a gente tem alguma desavença com alguém, tem alguma diferença, com alguém e a gente, por algum motivo, a gente ou briga ou simplesmente para de conversar, enfim. A gente não consegue ainda, ter a humildade suficiente em parar e pensar, puxa, será que eu não errei? Será que eu não preciso modificar alguma situação na minha vida? Será que as minhas preces realmente serão ouvidas se eu continuar agindo equivocadamente? Às vezes é forte a gente ouvir isso, mas a gente precisa pensar que, puxa vida, se Jesus, nosso irmão maior, nosso guia e modelo, veio nos exemplificar o amor, como pôr em prática o amor, e nós nos dizemos cristãos, nos dizemos espíritas, e não conseguimos ainda modificar as nossas atitudes, significa que a gente precisa realmente parar e pensar, puxa, eu preciso fazer algo diferente. Então que essas palavras que complementam as da semana anterior, a gente possa parar e pensar, puxa, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso modificar as minhas atitudes. E eu deixo aqui o convite para todos nós, inclusive eu, pararmos e refletirmos. Será que eu preciso? Será que eu não tenho nada que eu preciso
precisa me modificar? Será que eu não preciso realmente fazer algo diferente? Será que eu não preciso ler e reler esses preceitos, esses conceitos e parar e pensar, puxa vida, eu preciso me modificar. Se eu quiser realmente ser agradável a Deus, se eu quiser fazer uma prece realmente de coração, eu preciso modificar as minhas atitudes. Esse é o convite do Evangelho. Esse é o convite que Jesus deixa para cada um de nós. E esse é o convite que eu faço para todos nós que estamos aqui reunidos hoje, ouvindo essas palavras. E falo por mim primeiramente. Porque todos nós temos algo a modificar e todos nós temos alguma coisinha que a gente precisa fazer e, puxa, né, não está legal desse jeito, eu preciso fazer diferente. Então, vamos parar, vamos refletir, vamos pensar nas nossas atitudes. Vamos imaginar que Deus, Jesus, está sempre ao nosso lado. Sempre vai nos ajudar quando a gente der esse passo. Quando a gente parar e pensar, puxa, eu preciso me modificar e eu estou tentando, pelo menos, de alguma forma, Jesus vai mostrar o melhor caminho. Porque às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, às vezes a gente não consegue, sabe, entender e compreender que a gente precisa fazer algo diferente e a gente precisa, às vezes, de um chacoalhão. E às vezes esse chacoalhão vem das formas mais inusitadas possíveis. É alguém que está ao nosso lado, que nos mostra como fazer diferente. Alguém que a gente menos imaginava vai nos alertar, puxa, olha, precisa fazer diferente aí, tá? Então, os sinais vão vir de alguma forma. Basta a gente estar disposto a ouvir esses sinais, a ver esses sinais. Porque às vezes a gente está tão fechado na nossa vaidade, no nosso orgulho, que a gente não consegue ver aquilo que está ao nosso redor. A gente não consegue perceber que alguma coisa está acontecendo para a gente se modificar. O convite, muitas vezes, é feito e às vezes a gente não aceita esse convite. E um desses convites é a leitura do Evangelho. É a leitura dessas passagens edificantes e por isso que a gente vem trazendo aqui todas as semanas essas passagens. Para a nossa reflexão, para a nossa mudança de atitude. Porque por mais que a gente ainda esteja no mundo de provas e expiações, e se estamos no mundo de provas e expiações é porque nós ainda somos imperfeitos, mas a gente não tem que se contentar em continuar nesse mundo de provas e expiações e achar que a gente não vai conseguir nunca se modificar. Então eu deixo o convite aqui através dessa leitura do Evangelho para todos nós, inclusive para mim. E eu convido vocês agora, antes de encerrarmos, para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante, sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção.
Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco e mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.